Você que veio aqui hoje, você vai receber uma unção dobrada. Essa chuva aí, você resistiu, você está aqui, em nome de Jesus. Deus tem algo muito pessoal, muito específico, muito pontual para entregar para você. Porque hoje a gente começa uma série de mensagens sobre batalha. Toda quarta-feira nós temos um tema específico que é o campo de batalha. E cada semana a gente vai trabalhar um campo de batalha diferente. Então é normal que haja um mover espiritual contrário, que você esteja aqui e receba a ferramenta, a estratégia, a visão que Deus quer te entregar para você vencer o que você está vivendo hoje. Mas a gente descansa em uma certeza, que a vontade de nosso Senhor é superior a tudo. Então você resistiu, você está aqui, e em nome de Jesus, se você vai sair nessa noite aqui da igreja com uma ferramenta, 2 ou 3, que vai mudar a sua vida. Sua vida espiritual vai ser outra a partir dessa noite. Não porque sou eu que estou ministrando, não é isso, fora disso. Deus me livre, não é isso não. Mas é porque o Senhor tem algo muito específico para te dar nessa noite. Você crê nisso? Amém? Puxa vida, só em você estar aqui, resistiu ao frio, poderia estar em casa. Eu vou enrolando aqui enquanto eu acho o versículo aqui, tá? Você poderia estar em casa, aquele caldo verde, né, Helena? Aquele caldo verde, né? Helena mandou uma mensagem: pastor, minha célula vai fazer um rodízio de caldo, meu pastor. Aí eu falei assim para a Helena, irmã, você acredita que eu senti de Deus de visitar a tua célula? Fui lá, a Helena é tão incrível que ela até levei para casa um pouquinho para a Rafaela. Quase que eu comi, fiquei com medo, né? De comer, e era para a Rafaela comer, vai que Deus tira meu dente. Falei, vou comer isso não. Deixa aí para ela, a Rafaela comeu numa talagada só, estava bom demais. Glória a Deus. Mas hoje tem um alimento muito melhor do que caldo verde para você, em nome de Jesus. Hoje, para abrir essa série de mensagens, nós vamos falar de uma maneira muito geral sobre tribulação. O que é uma tribulação? Tribulação é um momento difícil. É uma dificuldade que o cristão passa. E infelizmente, por conta de uma cultura que não é bíblica, a gente entende que tribulação é sinal de derrota. Você está passando por uma tribulação, então você está derrotado. Se você está passando por uma dificuldade na sua vida, é porque você está em pecado. É porque você está faltando com fidelidade. Eu já trabalhei no instituto da nossa igreja. E eu já recebi uma irmã, que a sentença que foi entregue para ela, é que o filho dela estava doente, porque ela não estava ofertando o valor específico que ela tinha que ofertar na igreja. E por conta desse entendimento que não vem de Deus, dizendo que tribulação é algo intimamente ligado a um pecado, a uma falha sua, a gente acredita que toda tribulação é uma derrota. Não pode ser algo que o Senhor preparou para te deixar um pouco mais casca grossa. Não, é simplesmente uma derrota. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, ninguém aqui vai passar por uma tribulação e vai se sentir derrotado. Quando passarmos por uma tribulação, a gente vai lembrar, não, calma aí, tem um propósito nisso aqui. E o bom de ser igreja é que a gente não passa nessa tribulação sozinho. E tem outra coisa que é ainda melhor, né? Quando a gente vê que o outro irmão está passando por tribulação, a gente fica, não é só comigo. A igreja está passando. Eu pensei que era algo específico só comigo, Senhor, mas eu estou entendendo que a igreja passa, pessoas normais passam por tribulação, então tudo bem, é algo, né? Ainda mais quando a gente vê uma pessoa que a gente admira na fé, passando por uma tribulação, a gente fala, se ele está passando, quem sou eu para não passar, né? E hoje, a gente vai parar um pouquinho para ler a história de Paulo. Se eu te contar que Paulo passou por tribulação, tu acredita? Gente, Paulo passou por tribulação. Quem sou eu na cesta básica para ficar brigando pelo Senhor porque eu estou passando por tribulação? Se Paulo passou... Gente, Paulo, ele estava viajando, ele viajou.
para implantar uma igreja. Ele foi lá para Corinto. Implantou uma igreja em Corinto. Ficou ali 1 ano e meio pregando. Depois disso, ele sai de Corinto e vai para Éfeso para implantar uma outra igreja. E aí, enquanto ele está implantando essa outra igreja, ele fica sabendo por algumas pessoas, alguns informantes, contaram para ele que a igreja que ele tinha implantado lá em Corinto estava passando por algumas dificuldades, estava passando por algumas divisões, estava passando por algumas tribulações. E aí, o que Paulo faz? Paulo, sabendo disso, ele volta a Corinto para tentar resolver aquela questão. E ele passa por uma situação tão ruim, é uma visita tão ruim, tão assim, desgostosa, uma visita que a gente fica, meu Deus do céu, se eu pudesse eu não tinha ido lá, que você vai ler lá em 2 Coríntios, não precisa abrir agora não, lá em 2 Coríntios vai dizer que essa visita foi uma visita dolorosa, porque Paulo passou por algumas situações naquele lugar muito ruim. Paulo teve o seu ministério colocado em dúvida, a sua posição como apóstolo questionada, quando ele vai a Corinto resolver essas questões. E ele passa por tanta tribulação, uma visita muito ruim, mas aí ele volta. Ele volta a Éfeso e ele vai escrever uma carta para a igreja de Corinto. Uma carta que se perdeu. Você vai ver lá em 2 Coríntios 2, versículo 3 e 4, dizendo que foi uma carta que se perdeu. E o título, o slogan que dão para essa carta é uma carta severa. Então o que Paulo viu lá, o que ele viveu, o que ele passou, não foi bom. Ninguém manda uma carta severa porque passou dias floridos. Não, foi um dia muito difícil. Foram dias de muita tribulação. Paulo envia essa carta através de Tito. E aí, em seguida, por conta da perseguição que Paulo está vivendo em Éfeso, ele vai para Macedônia. Olha que loucura a vida de Paulo. Ele chega em Macedônia, ele vai encontrar Tito, e aí ele recebe boas notícias. Que Tito foi enviar a carta, ele recebe boas notícias da igreja de Corinto. E aí, para garantir, para que a igreja seja ratificada sobre tudo aquilo que Paulo ensinou, todas as dificuldades, todas as exortações, todos os ensinamentos de Paulo, Paulo decide escrever uma segunda carta, que aí vem a segunda carta aos Coríntios. E aí é exatamente nessa carta que a gente vai abrir. Abre aí para mim em 2 Coríntios, por favor. Depois de uma igreja passar por tantas tribulações, hoje nós vamos aprender com Paulo que tribulação não é derrota. Em nome de Jesus, você vai sair daqui nessa noite com 3 verdades para que você consiga vencer essa guerra que você está passando. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Quem já achou aí diz amém. Então, a minha versão é NVI. Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia. Graça e paz a vocês por parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão passando por tribulações com a consolação que recebemos de Deus. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para que vocês tenham o consolo que os ajude a suportar com paciência os mesmos sofrimentos que estamos padecendo. A nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma que participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, que foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança de escapar com vida.
de fato, havia sobre nós uma sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscitou os mortos. Ele nos livrou e nos livrará de tal perigo de morte. Nele temos depositado a nossa esperança de que continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor que nos será concedido em resposta às orações de muitos. Que Deus abençoe a exposição da sua palavra. Tribulação não é derrota. Só ao dar uma olhada, uma breve explanação sobre a vida de Paulo, a gente percebe que Paulo também passou por muitas tribulações. E nós precisamos ter 3 verdades enraizadas em nosso coração. Verdades que, em nome de Jesus, se você puder, com muito carinho que eu te peço isso, anota essas verdades. Porque nos momentos de tribulação, a gente tem algumas pessoas, e eu sou uma delas, que por alguns instantes eu fico igual uma barata perdida, uma barata tonta. Eu fico correndo por um monte de lugar e só reorganizo a minha rota quando eu dou com a cabeça na parede. Mas hoje, nós teremos aqui praticamente um manual, uma instrução de guerra. Quando estivermos passando por uma tribulação e não tivermos o discernimento do que fazer, a gente vai mergulhar nesse texto e nós vamos nos lembrar dessas verdades. E a primeira verdade que nós precisamos ter guardada em nosso coração é sobre quem é Deus para você. A gente vai ler no versículo 2 e no versículo 3. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus de toda a consolação. Então Paulo, nesse início da carta enviada aos Coríntios, ele está deixando claro sobre quem é Deus. E no meio da tribulação, você precisa lembrar quem é Deus para você. A maior dificuldade que eu encontro em me relacionar com alguém é o fato de eu não conhecê-lo. Você se relaciona com alguém que você não conhece? Você recebe instruções de alguém que você não conhece? Não, simplesmente porque você não conhece. Então, se no meio de uma tribulação eu desconheço quem Deus é, ou eu me esqueço de quem é Deus, eu perco o relacionamento, o principal relacionamento, ou melhor, o único relacionamento que poderia me livrar daquilo que eu estou vivendo. Então, quando eu não sei quem Deus é, a minha relação com Ele está abalada. E há um perigo muito maior. Quando nós não lembramos ou não sabemos quem Deus é, certamente você também não sabe quem você é. Porque a nossa identidade está guardada em Cristo Jesus. E se no momento de tribulação eu esqueço quem Deus é, ou eu desconheço a respeito de Deus, então eu também não sei quem eu sou. Então eu vou me comportar de várias maneiras, menos da forma que Deus quer que eu me comporte. Porque como eu não conheço, eu não ouço. Como eu não conheço, a minha relação com Deus está comprometida. Justamente em um dos momentos mais importantes, que é no momento de guerra, que é no momento de tribulação. Quando eu não sei, por exemplo, não sei se você passou por isso, mas na minha época de escola, eu tinha muita dificuldade de entender o nível de intimidade que eu poderia ter com cada pessoa. Quem é teu colega, quem é teu amigo de verdade, quem é aquela pessoa que simplesmente está passando pela sua vida. E aí você deposita uma confiança sobre alguém que você não conhece. E aí você vai e conta um segredo para aquela pessoa que, para ela, é simplesmente mais uma informação. Ela faz muito bem o que quiser com aquela informação.
Por quê? Por que você comete essa falha? Por que você comete esse erro? Porque você não sabe quem ela é. Porque você não a conhece de verdade. As maiores crises que nós encontramos dentro de uma relação duradoura, que não finaliza num casamento, ou quando finaliza num casamento, mas infelizmente acontece um divórcio, é porque você vai conhecer facetas daquela pessoa que você não conhecia. Então, não conhecer com quem você se relaciona tem muitos prejuízos. Agora imagina, no meio da tribulação, eu não conhecer quem Deus é. Quando eu não conheço quem Deus é, quando eu não conheço a pessoa a qual eu estou me relacionando, eu posso exigir coisas que eu não tenho direito. É igual você se relacionar com Deus e exigir que a sua vida não tenha tribulação nenhuma. Não, Senhor, eu não aceito passar por isso, eu não quero, eu não posso, eu sou teu filho, eu não vou... Mas quem disse que não vai ter tribulação com aqueles que são filhos de Deus? O próprio Jesus garante que nós teríamos tribulação. Então o fato de não aceitar a tribulação que eu vivo está intimamente ligado a não conhecer ao Deus que eu digo servir. Porque eu estou exigindo algo que eu não tenho o direito de exigir. Porque Ele mesmo garantiu na sua palavra. Não usou profeta, não foi um apóstolo, não foi discípulo, não foi a cabra que falou, não foi ninguém, foi Ele mesmo que disse que nós teríamos aflições. Então exigir uma vida sem tribulação, sem aflição, é não entender realmente, é não reconhecer, é não ter um relacionamento íntimo com Deus. Quando eu não conheço de forma íntima quem Deus é, eu posso esquecer, e certamente eu esquecerei, quem eu sou para Ele. Nós temos o risco, nós temos a possibilidade de perder a nossa identidade de filho, quando eu não reconheço que Deus é meu Pai. E é isso que Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Se eu não entendo que eu sou filho desse Deus, que eu sou filho adotado, mas isso não me faz perder direitos. Eu sou filho desse Deus. Então a minha identidade é de filho. Então no meio da tribulação, eu posso me relacionar com Deus da mesma forma que um filho se relaciona com o pai. Se eu não reconheço quem Deus é, eu posso me perder ao ponto de realmente esquecer quem eu sou, esquecer quem Ele é, e vai chegar num momento em que eu não vou conseguir mais encontrar o Senhor no lugar certo. Você está tão atribulado, está tão angustiado, passando por tantas dificuldades, que você vai procurar o Senhor em tudo quanto é lugar. Você vai procurar o Senhor na cachaça, nas drogas, na prostituição. Você vai procurar justamente onde Ele não está. Na balada. Você vai procurar o Senhor achando que a solução da sua vida, para esquecer a dor que você está sentindo, é só você se automutilar. Gente, o Senhor não está ali não. Deus não está ali não. Você está tão atribulado que você vai pedir conselho para aquele traste que você conhece e sabe que dali não sai nada. Mas você está angustiado, você quer ouvir alguma coisa. Na verdade, você quer ouvir a voz de Deus, mas por não ter o conhecimento, ou melhor, por ter esquecido quem Deus é, você esquece quem você é para Ele. E aí você começa a procurar Ele em um monte de lugar e não acha. E aí é um abismo trazendo um outro abismo. Daqui a pouco você está sufocado. Daqui a pouco você está, entre aspas, achando que essa tribulação vai te vencer. Então, nessa noite, você precisa lembrar que, no meio de uma guerra, enquanto você passa por uma tribulação, você não pode esquecer que Deus é Deus. Ele é o Criador. Ele tem o mundo em suas mãos. Ele é o Pai das luzes. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Príncipe da paz.
Ele é o quarto homem da fornalha. Ele é o homem que te escuta, que recolhe as tuas lágrimas. Ele que está com as mãos sobre a tua cabeça. Ele que vai te apontar o caminho. A palavra dele é lâmpada para você, filhão. Você vai olhar para o chão, Deus vai iluminar o caminho que você tem que seguir. Foi o Senhor que abriu o mar vermelho. Foi o Senhor que levou as pragas do Egito para mostrar para o faraó quem era Deus. Esse é o teu Deus. Não esqueça que Deus é Deus. E acima disso, que Ele é teu Pai. Que se Deus ele é Pai de Jesus, nós somos filhos dele. Nós somos co-herdeiros. Então, quando você estiver lendo a Bíblia e vendo tudo o que Jesus fez de milagre, todas as transformações, todos os livramentos que acontecem na Bíblia, é o mesmo Deus que vai fazer na sua vida também. Então, não esqueça que Ele é Deus e Ele é seu Pai. E Ele é Pai da misericórdia. Pai da misericórdia. Isso é para você que está se sentindo culpado por estar numa tribulação. Ele é Pai da misericórdia. Mas infelizmente na boca do crente sai mais que o diabo é o pai da mentira do que Deus é Pai da misericórdia. Aí você se sente tão acusado por conta da mentira, por conta da tribulação, ficar colocando o diabo num lugar que você esquece que Deus é o Pai da misericórdia. A tribulação não é um lugar de degustar rancor, de achar que você está ali e você não vai sair, porque o Deus é um Deus de juízo, que Ele quer que você morra. Não é isso não, filhão. Você está ouvindo, é o Pai da mentira. O Pai da misericórdia está dizendo o seguinte: ei, filho amado, olha, não peques mais, mas pode vir, do jeito que você estiver, eu quero que você sente à mesa comigo, eu vou dividir o pão, eu vou compartilhar do vinho, eu quero ter comunhão com você, eu quero te entregar uma vida nova. É isso que Deus quer fazer comigo e com você no meio das nossas tribulações. Ele é o Deus de toda a consolação. Consolar. Não quer dizer que você vai ficar na sua cama numa comiseração danada, chorando. Ai, eu não vou passar por isso. Ai, olha o que ele fez por mim. Olha o que... Não. O Senhor quer trazer para a sua vida conforto. Mas o conforto não é simplesmente pegar você no colo e falar: não, filhinho, fica chorando, você realmente tem que chorar. Não, não é isso não. O conforto é te entregar força. É fazer com que você, nos momentos de maiores dificuldade e dor da sua vida, você perceba o quão forte Deus é. E Ele quer te fortalecer para que você vença esse momento de tribulação. Esse é o nosso Deus. Ele é Deus, Ele é Pai, Ele é o Pai da misericórdia, Ele é o Deus de toda a consolação. Então, no momento de tribulação, louve ao Senhor, olhe para Cristo. No momento de guerra, olhe para o alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro, filho. Guarde essas verdades no seu coração. Tribulação não é um sinal de derrota. Tribulação é um momento que todos nós cristãos vamos passar. E a outra verdade sobre tribulação é que no meio da tribulação, além de você lembrar sobre quem Deus é, você precisa lembrar o que Deus faz. O que Deus fez por você. Lembre do que Deus fez por você. Eu, quando era criança, eu tinha um hábito, e tenho esse hábito até hoje. Eu gosto muito de ver filme. Os mais antigos, igual a mim, nós íamos na locadora, alugávamos um filme. Na minha tinha uma promoção. Você que alugou mais de 2, e aí você alugou na sexta, você pode entregar só na segunda. Toda sexta-feira eu passava lá com meu pai e alugava um filme. E aí eu fui, gostando de ver filme. Daqui a pouco eu cresci um pouquinho, comecei a ir para o cinema sozinho. Era eu, o filme, um copão de Coca-Cola ou refrigerante e a pipoquinha. Eu estava feliz demais. E aí as coisas foram melhorando. Aí chegou o tal do streaming, né? Netflix. E aí eu comecei a ver filme só em casa. Gente, eu vejo muito filme, eu gosto muito. E Deus é tão misericordioso que ele me presenteou com a esposa que é tão doida por filme quanto eu. Então, namoro crente. Sabe como é que é o namoro cristão? Santidade. O que a gente vai fazer? Comer pipoca e ver filme na sala da casa do pai dela. E a gente viu muito filme. Mas muito filme. Mas muito. E até hoje, uma das maiores diversões minha e da Rafaela
é assistir filme. Mas hoje eu estou um pouco mais chato. Porque hoje, dependendo do filme, nos primeiros 10 minutos, eu já saquei o filme todo. Rafaela fica, mas você é muito chato. Eu falei, mas é um filme que é bobo. Eu já entendi o filme todo. Ela, eu também já entendi, mas eu quero deixar, eu vou me entregar. Eu falei, então se entrega, mas eu já estou aqui, eu já sei quem vai morrer. Gente, filme de terror sempre tem, né? A loura, o gordo e o preto. Né? E às vezes um asiático. Você já sabe, vai morrer tudinho. Vai morrer tudinho. A gente já sabe, é fato. Mas eu parei de ver filme de terror depois que eu me converti. Em nome de Jesus, amém. Parei mesmo, vejo mais isso não. Mas você já sabe o filme todo. Porque você já viu tantos filmes que você já sabe que, olha, se o Leonardo DiCaprio morrer, gente, acaba o filme. Então ele não vai morrer, porque ainda tem mais uns 40 minutos para frente. Ele não vai morrer. O The Rock. Se o The Rock morrer, não vai morrer. E pode dar com machado na cabeça, pode cair, pode ficar doente, pode pegar Covid, pode fazer um monte de coisa. Ele vai vencer, porque se ele morrer ali, perde o propósito do filme, a história fica pela metade. E nós precisamos lembrar o que Deus fez por nós. As tribulações não é o final. Existe um propósito de Deus na sua vida. A gente já leu o final da Bíblia. A gente já sabe o que acontece no final. Você já tem discernimento do que Deus quer para a sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. A tribulação que você está passando hoje não vai te matar não, senão vai acabar. Não tem. Imagina, acaba o filme. Eu que sou o mais bobo daqui, eu já consigo entender isso por conta dos filmes. Então a gente só precisa ter essa verdade guardada no nosso coração. Então, no meio da tribulação, filho, você não vai morrer. Sabe por que você não vai morrer no meio dessas dificuldades? Porque você precisa lembrar o que Deus faz. E sabe o que Deus faz? Ele mantém tudo sob o controle dele. O Senhor tem o controle, inclusive, das tribulações. No versículo 8 a gente vai ler, irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Paulo perdeu a esperança da própria vida, mas ele não morreu nesse momento. Tinha um propósito ali. O Senhor sabia tudo o que ia acontecer. E eu agora, não sei se você sabe, mas agora eu sou um atleta de boxe. E eu aprendi, quando você acha que acabou o gás, tem mais um pouco. E o meu mestre é bonzinho de tirar esse último gás da gente. Eu saio mortinho dali. Então quando a gente acha que acabou, tem mais. Quando você fica achando, não vai ir, a história vai acabar por aqui. Não vai não, filho. Você pode imaginar muitos finais. Você pode imaginar muitas tragédias. Você pode achar que o drama da sua vida virou um filme de guerra. Mas lembre-se, esse drama é apenas uma cena. O filme continua. O Senhor tem um controle de tudo isso aí. Se for necessário um efeito especial, Ele vai fazer. Se for necessário acontecer algo na sua vida que para os outros soe como mentira, para a igreja a gente vai receber como um milagre. E você vai continuar lutando, você vai continuar vivendo. Mas Alfredo, vai me faltar forças. Não vai, porque no versículo 9 diz, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Deus, guarda essa verdade, Deus nos capacita para suportarmos a tribulação. Ele nos capacita. O que nós precisamos entender, aceitar e colocar em prática é que no meio da tribulação, a única coisa que não pode ficar de pé é o teu ego. A solução não vai vir de você. Você não é o David Copperfield que vai fazer uma mágica e tudo. Não. No meio da tribulação, talvez o que o Senhor está querendo trabalhar é o nosso ego.
para deixar claro que o poder de ressurreição, o poder de te tirar do chão, de te levantar, de te entregar algo novo, de restituição, de restauração, a nova vida, ela flui do poder de Deus e não do nosso ego. Então, todas as vezes que passamos por uma tribulação e a única coisa que conservamos é o nosso ego, nós estamos perdendo a oportunidade de viver milagre. Em relação a você mesmo, em relação ao próximo, entrega a verdade, está passando por dificuldade mesmo, ponto final. Paulo não teve vergonha de falar aqui que ele achava que ia morrer. No meio da tribulação, no meio da nossa insegurança, o Senhor nos capacita. Ele nos dá orientação. Então, uma verdade que você não pode esquecer, quando você passar por meio de uma tribulação, é o que Deus fez por você e vai continuar fazendo por você. Lembre-se de onde o Senhor te tirou, de todos os milagres que você viveu. Poxa, você tinha um relacionamento abusivo, Deus te tirou daquilo ali. Deus te deu, abriu os seus olhos, você viu. E Deus te entregou uma promessa, falou: filho, filha, eu vou te dar algo novo, vou te entregar uma família. E não é porque você merece não, é para glorificar o meu nome, é para propósito meu. Porque você pode passar por diversas tribulações na sua vida. Tribulação não gera merecedor, porque nós não somos merecedores. Tribulação gera pessoas que estão dispostas a viver milagres. Tribulação gera pessoas que a última coisa que ela alimenta é o próprio ego. Tribulação gera pessoas que glorificam ao Senhor. Mesmo se passar por um dia de chuva, por um dia de dificuldade, mesmo se perder dinheiro, perder o familiar, perder a propriedade, perder a saúde por alguns momentos, vai glorificar ao Senhor. É isso que a tribulação gera. E a última verdade, que nós não podemos abandonar no meio de uma tribulação, está no versículo 10. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que Ele continuará a livrar-nos. A verdade é que Deus tem livramento para você. Você consegue acreditar nisso? Que Deus tem livramento para você? Você consegue acreditar que no meio de toda essa lama, no meio de tanto medo, no meio de todas as dificuldades, são tantos dedos apontados para você, falando que você está errado, falando que você não vale nada, falando que você não tem futuro, e você guardando a sua fé na promessa que Deus tem para você, e as pessoas falam: deixa essa sua fé. Essa fé é ignorância, essa fé é simplesmente um desespero, você não tem mais para onde se segurar, e você está segurando a única mão que você achou. Aí, essa é a única verdade que essa pessoa está contando. A única mão que nós temos que segurar no meio da tribulação é a de Deus, porque o Senhor tem livramento para mim, para você e para a sua igreja. Livramento de Deus é resposta de fé. Se você tem fé, Ele vai te livrar, filho. Se você tem fé, a tribulação é apenas uma cena do filme da sua vida. Se você tem fé, a tribulação será um testemunho que você vai contar para o próximo, para a igreja, e vai edificar essa igreja através de uma história que acreditavam ser um filme de terror, mas não, era um filme romântico sobre você e o Senhor, sobre a noiva e o noivo, sobre o pai e o filho e a filha, o pai que ele deseja entregar tudo, e o filho que entende que se não tiver esse tudo de Deus, ele não vai encontrar nada em lugar nenhum, porque ele é a única fonte. Mas, Alfredo, eu estou passando por uma tribulação muito doida. Eu já ouvi muitos testemunhos, só que eu não consigo encaixar o que eu estou vivendo
com os testemunhos que eu ouvi. Porque no testemunho que eu ouvi, Deus fazia desse jeito. Deus já teve a oportunidade de fazer desse jeito e não fez. Aí, eu coloquei lá no YouTube, aí eu vi um testemunho de uma outra pessoa, que Deus fez de uma outra forma. Ele teve a oportunidade de fazer assim comigo, mas não fez. Então eu acho, Alfredo, que Deus não vai trazer livramento para mim não. Filho, filha, lembre-se que Ele é Deus. Não coloque Ele numa caixinha não. Ele tem livramento para você. Acontece que Ele nem sempre faz do mesmo jeito. Nem sempre é igual a vida do seu amiguinho. Nem sempre é igual a história da sua sogra. Nem sempre é a mesma coisa que você ouviu do testemunho do YouTube, do irmão que estava lá numa outra igreja, numa outra situação, numa outra cultura. Nem sempre. Deus, Ele quer tratar contigo de uma maneira muito específica, porque Ele te conhece. Não esqueça, Ele é teu pai. Ele te gerou. O maior interessado em te livrar é o próprio Deus. Ele é o diretor do filme. Acontece que Ele quer te surpreender. E se Ele quer fazer, que seja feita a vontade de Deus. Porque o que nos importa no meio da guerra não é como você vai vencer. O que nos importa é a certeza de que a vitória está guardada no Senhor. E nós vamos tomar posse dessa vitória em Cristo Jesus. Faz parte, eu creio, que faz parte da construção do teu testemunho. Tudo o que será pregado aqui nessas quartas-feiras. Não deixa de vir não. Deus tem armas poderosas que Ele quer te entregar. Armas de fé. Deus, Ele quer lembrar você quem Ele é, o que Ele fez. E Ele quer que você viva, caminhe, desfrute de uma certeza de que Ele tem livramento para você. Mas como é que está a tua fé? Você crê nisso? Ah, pastor, eu creio, mas eu não me relaciono. E aí o Senhor falou que eu preciso conhecer quem é Deus, mas eu não me relaciono com Ele. Filho, talvez seja essa arma que o Senhor quer te entregar nessa noite. O Senhor te trouxe aqui para converter o teu coração a Ele, para que a partir de hoje você viva algo totalmente diferente com Ele. Não estou dizendo que você vai sair daquela porta e tudo vai se resolver. Não é isso. Mas Ele quer iniciar um relacionamento contigo, onde a cada cena você vai assistir e vai dar glória a Deus. Cada cena você vai assistir e vai levantar um louvor ao Senhor. A cada cena você vai assistir e a sua fé será fortalecida. Como que você faz para iniciar um relacionamento com esse Deus? É uma oração. Uma simples oração. E você vai sair daqui com aquilo que é mais precioso, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, fazendo morada no teu coração. É uma oração. Como que eu oro, pastor? Feche os olhos. Inclina a sua cabeça. Toda igreja, por favor. Eu vou orar e você vai repetir no seu coração. Você não precisa repetir em voz alta. Deus te conhece. Você vai repetir essa oração junto comigo. Aí, no seu coraçãozinho. Diz assim: Santo Deus, muito obrigado, porque o Senhor me trouxe até aqui. Pai, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Pai, eu quero ter um relacionamento contigo, te entregar as minhas lutas, te entregar as minhas tribulações, porque eu entendi que a solução está em Ti, Senhor. Pai, faça morada em mim.
seja o Senhor da minha vida. Eu declaro que o Senhor é meu único e suficiente Salvador. Eu preciso do Senhor. E eu peço, more no meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida. E Pai, me guarde debaixo das tuas poderosas asas, que é onde eu quero morar eternamente. Eu oro em nome de Jesus. Amém.